Eu bem tento, mas não consigo evitar sentir-me assim, ou parar de imaginar se ainda pensas em mim. Enquanto tentas esquecer-me com outro corpo qualquer, que nem sonha com o mal que tu tão bem sabes fazer. Como um fogo que arrasa, queima e corta o ar. As memórias de ti não me deixam respirar. Não é fácil quando penso nas palavras que eu ouvi, quando eu era tudo aquilo que tu querias para ti. Porque agora não conheço quem me deixa o coração com a mágoa e a saudade do que foi só ilusão. Do que foi só ilusão. Do que foi só ilusão. Não me fales em respeito nem em consideração, quando ainda estou à espera de uma justificação. Pela forma como deste ao tempo a força para apagar as respostas às perguntas que escolheste ignorar. Como um fogo que arrasa, queima e corta o ar. As memórias de ti não me deixam respirar. Não é fácil quando penso nas palavras que eu ouvi, quando eu era tudo aquilo que tu querias para ti. Porque agora não conheço quem me deixa o coração com a mágoa e a saudade do que foi só ilusão. Do que foi só ilusão. Do que foi só ilusão. Como um fogo que arrasa, não me deixas respirar. Não é fácil quando penso nas palavras que eu ouvi, quando eu era tudo aquilo que tu querias para ti. Porque agora só resta a mágoa e a saudade do que foi só ilusão. Do que foi ilusão. Do que foi só ilusão. Muito obrigado.
Eu acho que foi das músicas mais tristes que eu já escrevi, mas eu adoro escrever músicas tristes e acho que quando a música é triste nós olhamos mais para a letra, quando a música é feliz nós sentimos mais o ritmo, e esta é uma daquelas músicas que eu gosto que as pessoas olhem para a letra, por isso é muito, muito importante para mim por esse motivo, mas também pelo que ela significa para além da canção em si, porque o videoclipe desta música foi o videoclipe através do qual eu me assumi para o meu público, e foi um grande, grande marco na minha carreira, porque pessoalmente eu já estava completamente fora do armário para os meus amigos e para a minha família, e era tudo na boa. Sempre tive a sorte de ter uma família e amigos que me apoiam, e infelizmente não é a realidade de toda a gente, por isso considero-me sortudo. Mas quando fiz este coming out com o videoclipe do Ilusão, eu achava que já estava 100% confortável com a minha sexualidade, e depois de fazer o coming out com o videoclipe percebi que afinal havia uns 10% que eu desconhecia completamente, que ainda estavam por aquele danoninho que faltava, não é? E faltava esse danoninho que eu nem sequer fazia ideia que faltava, e desde que o fiz, desde que lancei esse videoclipe de Ilusão, Assumir-me, a minha carreira explodeu, e tudo aquilo que eu tenho andado a fazer ultimamente foi por causa de ter tomado essa decisão, e acho que a minha carreira evoluiu a partir do momento que eu fiz isso por uma simples razão, que é, eu antes não estava a ser honesto, ou pelo menos não completamente honesto, com as pessoas que me seguiam e com as pessoas que me ouviam. Eu na altura, quando comecei, achava que o que era correto era ser neutro, porque uma pessoa quando é neutra assim está nos dois lados do campo de batalha, não é? Agrada-se a gregos e a troianos, como se costuma dizer. Mas depois, ao longo dos tempos, fui-me apercebendo que quando se é neutro numa situação de injustiça, acaba sempre por se ficar do lado da opressão, quer se queira, quer não. E portanto eu percebi que estava mais do que na altura de eu deixar de ser neutro, e foi com esta música que fiz. Portanto acho que por muitas músicas que eu lance daqui para a frente, esta Ilusão vai ter sempre um significado super especial. Foi no verão de 2010 em que eu tinha 16 anos, portanto era um miúdo, não é? Hoje tenho 25, há já assim uma diferença. E eu estava em casa, completamente aborrecido, sem nada para fazer durante o verão, e na altura já seguia vários youtubers na plataforma do YouTube, e na altura o YouTube era muito diferente daquilo que é hoje em dia, e eu na altura seguia muitas pessoas que eram famosas lá fora, sobretudo nos Estados Unidos e Inglaterra, porque faziam covers de músicas de outras pessoas. Tinha algumas referências em Portugal, Amy Rose, Anna Free, que eram pessoas que eu já sabia que em Portugal também faziam isso, mas lá a maior parte das pessoas que eu seguia eram lá de fora. E eu estava tão aborrecido nesse verão que comecei a olhar para o que elas faziam e pensei, bem, esta malta não tem agências e não tem editoras e faz música porque gosta. A única coisa que elas precisam é de um microfone, de uma webcam e de saber cantar. E eu pus-me a olhar para o equipamento que eu tinha, também tinha um microfone, também tinha uma webcam, achava que sabia cantar, essa era a única parte que ainda estava assim um bocadinho tremida, não tinha bem a certeza, mas arrisquei, e depois de começar a pôr vídeos no YouTube, aquilo ganhou tração sozinho, comecei a ter seguidores por causa disso, comecei a ser descoberto cá em Portugal também, e houve uma altura em que para mim deixou de fazer sentido só fazer covers de músicas de outras pessoas, e comecei a experimentar lançar originais meus também para ver como é que o público os recebia. O YouTube foi o espaço que eu tive para experimentar e fazer coisas más, para depois, quando quis fazer a minha carreira a sério e lançar os meus originais, já tinha feito as experiências todas que haviam para fazer, e quando foi para fazer a sério já sabia perfeitamente aquilo que queria e como é que tinha que fazer. Quando vocês me convidaram para fazer um tema, eu pensei, bem, estou lixado, porque eu normalmente quando tenho que escrever por obrigação nunca sai nada de jeito. E ainda depois tinha outro peso acrescido em cima, que era o escrever sobre uma temática de intervenção, sobre um assunto que fosse importante, não era só escrever uma música porque sim, tinha que ser uma música com significado e que falasse por um motivo específico. Eu andei a dar muitas voltas à cabeça e depois percebi que só tinha que simplificar e tinha que falar no fundo para aquilo que eu achava que faltava. E uma das coisas, o Ilusão, eu disse anteriormente que aquele single do Ilusão, quando eu lancei, foi muito importante para mim por causa da repercussão toda que teve, mas também foi muito importante porque uma das coisas que eu mais apregoo na minha carreira, sempre que estou em concertos ou entrevistas, é a representação e a luta pelos direitos e pela igualdade das pessoas LGBT. E muitas vezes eu tenho a sensação que quem está do outro lado, se não estiver dentro destas questões, fica com a sensação que eu sou um bocadinho extremista, ou que parece que estou sempre a tentar forçar um bocadinho o assunto. Mas uma das razões pelas quais eu faço isso foi porque quando eu lancei o Ilusão, eu perdi a conta mesmo, não faço ideia, mas foram
centenas e centenas e centenas de mensagens de jovens LGBT na faixa dos 14 até aos 17 e alguns até mais velhos, mas sobretudo pessoas que não eram maiores de idade, a dizer que tinham sido expulsas de casa pelos pais por serem LGBT ou que não se sentiam seguras na escola. Eu infelizmente tenho amigos meus que foram expulsos de casa por serem gays. Pessoas mais velhas de 50 para cima a dizerem que gostavam de voltar atrás e à idade que eu tinha, ou seja, com a idade que eu tinha na altura, de terem tido a coragem de se assumirem, porque agora com 50 e 60 anos sentiram que passaram uma vida inteira a viver em mentira e só agora que o fizeram aos 50, 60 é que sentem que estão verdadeiramente a viver a vida que sempre quiseram viver. E isto na altura mexeu imenso comigo e na altura lancei o Ilusão. Nunca me quis tornar ativista, não me considero ativista porque acho que há muita gente a fazer um trabalho muito melhor e muito mais significativo do que o meu nessa área, mas decidi vestir esta camisola da representação porque na altura quando eu lancei o Ilusão foi só, ok, eu vou lançar porque quero ser honesto com o meu público, e depois percebi que olhei para a indústria em Portugal e pensei, quantos artistas assumidamente gays é que estão a passar na rádio? Nós temos milhares de festivais de verão todos os anos no país. Quantos desses artistas assumidamente gays, que eles existem, há imenso em Portugal, mas quantos deles é que estão a passar na rádio? Quantos deles é que estão nos festivais? Quantos deles é que estão assinados por editoras? Finalmente agora temos pela primeira vez uma drag queen que está assinada pela Universal. Portanto, as coisas estão a evoluir no sentido positivo, mas na altura em que eu lancei o Ilusão, daquilo que eu pesquisei, e não foi pouco, não havia ninguém. Tivemos o António Variações, mas infelizmente já não está entre nós, e sempre me fez imensa confusão porque é que a indústria não aproveita o caminho que o António Variações abriu para os artistas LGBT para dar mais voz e mais espaço a mais artistas LGBT. Portanto, foi por isso que eu vesti a camisola entre aspas da representação, e foi por causa de tudo isto que eu escrevi o tema. Foi a pensar nisto tudo que eu escrevi o tema que vos trago hoje, que se chama Tudo Melhora. E eu pensei exatamente nessas mensagens desses miúdos de 16 anos que recebi, de pessoas que sentiam que nunca podiam ser eles próprios, porque senão nunca seriam aceitos pelos seus colegas ou pelos amigos ou pela família. Alguns deles chegaram a considerar medidas mais drásticas e já estavam mesmo numa situação de extremos, e foi a pensar nestas pessoas todas que eu escrevi esta música, e no fundo fala sobre o facto de não haver problema nenhum em sermos quem somos e que nós não temos de ter problema com os outros, porque pode parecer que estamos sozinhos agora, mas não estamos, só ainda não encontramos foi o nosso verdadeiro grupo e se calhar a nossa verdadeira família. No fundo é sobre isto que a música fala. Sei que não consegues ver tudo o que tens para viver e só te queres esconder para deixar de te doer. Mas não vai ser sempre assim, tens de acreditar em mim. Não vais estar sempre a sofrer, vais viver. Não tenhas medo de ser diferente, não és doente só por não seres igual ao que eles chamam de ser normal. E o que sentes no coração não é aberração. Não foste um erro, não vás embora, tudo melhora, não vás embora. Tu não tens de te esconder só para sobreviver numa farsa do que não te querem deixar viver. Não és só tu a sentir que o mundo obriga a mentir. Não estás só, nem foi só para ti que eu escrevi.
Não tenhas medo de ser diferente. Não és doente só por não seres igual ao que eles chamam de ser normal. E o que sentes no coração não é aberração. Não foste um erro, não vás embora, tudo melhora. Não vás embora nunca. Tenhas medo de seres quem és. Nunca tenhas medo de seres quem és. Não tenhas medo de ser diferente. Não és doente só por não seres igual ao que eles chamam de ser normal. E o que sentes no coração não é aberração. Não foste um erro, não vás embora, tudo melhora. Não vás embora nunca. Tenhas medo de seres quem és. Nunca tenhas medo de seres quem és.